caso surpreendente. O Damian aborda essa garota e pergunta se ela viu um filhote de cachorro por ali, mas ela diz que não viu nenhum cachorro. Ele pergunta o nome dela, mas ela pede desculpas e diz que é casada. Ele pergunta se ele pode falar com ela por um segundo, mas ela diz que não e fala que já disse que é casada. Ele pergunta se ela é fiel e já ela pergunta o que ele está dizendo e fala que é claro. Ele fala que é sempre bom fazer uma nova amizade, por isso perguntou o nome dela, mas ela diz que ele está um pouco velho para ela. Ele pergunta se ele não pode pelo menos saber o nome dela, mas ela diz que não, então ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Mas por motivos desconhecidos ela pede para ele esperar, mas ele finge que não ouve e sai andando e dizendo que ela disse que ele é muito velho para ela. Ela se aproxima e pergunta se o carro é dele. Ele fala que é claro e pede para ela chegar mais perto. Ela fala que tudo bem e ele pergunta o que aconteceu. Ela diz que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela fala que a propósito o nome dela é Persia. Ele pergunta se esse é o nome dela e ela diz que sim, então ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que é um prazer, mas ele fala que não conversa com mulheres casadas, mas ela diz que não é casada, e fala pra ele não se preocupar porque quem deu esse anel pra ela foi um amigo dela. Ele fala que tudo bem e pergunta o que ela estava fazendo por ali, e ela diz que nada demais, que ela só ia fazer compras. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta se ela já esteve dentro de um carro desses antes, e ela diz que sim e fala que é muito rápido. Ele pergunta se ela quer entrar e ela fala que pode ser, então ele diz que ela pode entrar. E depois que ela fala que ele deveria abrir a porta pra ela, ele fala que vai mostrar que ele sabe ser um cavalheiro. E dentro do carro ele fala que estava procurando o cachorro dele, mas acabou encontrando outra coisa. E diz que agora, falando sério, quando a viu uma mulher bonita passando pela rua, achou que deveria conhecê-la. E pergunta se ela é dali mesmo. Então ela diz que nasceu e foi criada ali. E também pergunta da onde ele é. Ele fala que ele é de todos os lugares, mas que ele nasceu no meio oeste de Indiana. Ele diz que quando se aproximou dela não sabia que ela era casada. E ela fala que eles não precisam falar sobre isso e também não nega que é casada. Ele fala que ele precisa falar sobre isso porque ele precisa saber se ele está seguro ali. Ela diz que ele está seguro e pergunta o que ele faz. Ela diz que ele tem um ótimo carro e mais uma vez pergunta o que ele faz. Ele agradece e pergunta se ela tá vendo aquele prédio ali e diz pra ela que aquele é um dos prédios dele e que ele é do ramo imobiliário. Ela diz que entendeu e fala que ele deve ganhar muito dinheiro. E ele começa a rir e fala que ele ganha o suficiente. E como ele também pergunta o que ela fala que é cabeleireira. Então ele pergunta se tem alguma coisa que ela pode fazer pelo cabelo dele. Ela fala que pode pensar em alguma coisa e ele finge que não gostou da brincadeira e fala que vai cobrar pela risada. Então ela diz que vai ajudá-lo porque agora eles são amigos. Mas nesse momento ele pede pra ela esperar e fala que pelo nome dela ele vai tentar encontrar a foto dela. E em seguida ele fala que conseguiu encontrar e que vai divulgar na rede social dele. Ela pergunta por que ele vai divulgar a foto dela. Então ele diz que os seguidores dele precisam saber. E ela pergunta saber o quê? Ele fala que eles precisam saber que ela é interesseira e também que é casada. Ela fala pra ele apagar essa postagem e diz que vai sair do carro dele. E pergunta por que ele está tentando arruinar o casamento dela. E já ele pergunta o que estaria fazendo uma mulher casada dentro de um carro de um desconhecido. Ele fala que daqui a 40 minutos ele vai apagar e ela fala que todo mundo vai ver. Ele pergunta como ela explica ela, uma mulher casada, está ali dentro de um carro de um homem desconhecido e fala que ela que está arruinando o casamento dela. O Landon se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala que ela está bem do jeito que está e ele fala que está perguntando o nome dela. E como mais uma vez ela fala que está bem, ele fala que pode ficar melhor. Ela diz que com certeza não pode ficar melhor e fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela fala que não é do tipo dele. Ele fala que entendeu e deseja um ótimo dia para ela. E dentro do carro, Landon fala que ele não faz o tipo dela, mas parece que ela está voltando.
Ela se aproxima e pergunta e aí. E já ele diz que ele que quer saber o que aconteceu. Então ela pergunta como ele está. Ele fala que está bem. E em seguida fala que ele está bem, mas que não sabe se ela está. Ela diz que ele poderia estar melhor, mas ele diz que ela que poderia estar melhor e que isso ele tem certeza. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que voltou porque ele tem um carro muito legal. Ele agradece e fala que por isso que ele comprou o carro. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta por que ela quer entrar, já que ele não faz o tipo dela, e pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela estava dizendo e ela fala que agora ele faz o tipo dela. Ele pergunta qual a diferença e ela fala que o carro fez toda a diferença. Então ele pergunta se é por causa do carro ou por causa dele e ela fala que é por causa do carro. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar se é só por causa do carro dele. Ela fala que já disse o porquê e pede para entrar para eles conversarem. Ele fala que ela só voltou porque viu o carro dele e pergunta o quanto isso fala sobre ela. E ela diz que simplesmente é uma pessoa que gosta de dinheiro. Ele pergunta se ela gosta de dinheiro e pergunta também o que ela faz. Ela diz que se ele deixar ela entrar, ele vai conhecê-la. Ele fala que só pelo que ela disse até o momento, ele já sabe tudo que ele precisaria saber sobre ela e pergunta por que ele estaria interessado nela. Ela diz que ela sabe que ele se interessou por ela no começo. Ele fala que isso foi antes de ouvir o que ela disse, que sim, ela é uma garota bonita e que por isso ele se interessou em conhecê-la no começo. Ele pergunta se ela acha que ele está certo ou errado e fala que já tá na hora dele ir. E mais uma vez ela pede para ele deixar ela entrar no carro. Ele fala que não vai deixar ela entrar porque ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela, mas ela diz que ele faz sim o tipo dela. Ele pergunta se ele faz o tipo dela porque ela disse o contrário. Ela fala que estava esperando para ver se ele ia insistir. Então ele pergunta se ela estava se fazendo de difícil e ela diz que sim. O Landon diz que ele não acredita nela e que ele acha que já a conheceu o suficiente e pergunta se ainda assim ela quer entrar no carro. E ela responde dizendo que ainda assim ela quer entrar no carro e já o Landon não fala nada. E assim que ela entra no carro, o Landon fala que ela é interesseira e que ele só está ali para expor mais uma. E ela diz que ela não está se expondo. Ele fala que ela está se expondo sim, ainda que ela não saiba, e pergunta se ela está vendo aquela câmera bem pequena ali. E ele fala que todo mundo vai saber que ela é interesseira. Ela diz que ele não está falando sério e ele pede para ela dar uma olhada no cameraman do outro lado da rua. E usando outras palavras, ela pergunta o que ele está fazendo. E já ele pede para ela dar um fora do carro dele. O Nair se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. Ele fala que ela ficou muito linda com esse cabelo e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome dela e ele diz que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta para onde ela vai tão bonita assim. E depois que ela diz pra ele que ela está indo fazer compras, ele pergunta se ela vai encontrar com as amigas dela ou algo do tipo. Ela fala que, na verdade, ela está indo encontrar o namorado dela. Ele pergunta se o namorado dela não a deixa fazer amigos, e ela diz que isso não importa. Ele pergunta por que isso não importa. Então ela fala porque ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela diz que com certeza não é ele. Ainda assim, ele pede o número dela, mas ela balança a cabeça e diz que não. Então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se esse carro é dele. Então ele pergunta se o carro não fosse dele, de quem mais seria. Ela fala que ele tem um carro legal, ele agradece, mas fala que ele quer saber o que aconteceu. Ela diz que ela resolveu conhecê-lo. Ele fala que tentou fazer isso no começo, mas que ela não parecia muito interessada e fala também que ela acabou de dizer que ela ia encontrar o namorado dela. E como ela diz pra ele que pode cancelar o compromisso dela, ele pergunta se agora ela quer cancelar o compromisso dela e pergunta também por que só agora. Ela tenta se justificar, mas ele fala que vai sair do carro pra falar com ela. Ele sai do carro e pergunta o que ela estava dizendo. E mais uma vez ela diz que o carro dele é muito legal.
Ele pergunta se ela acha o carro dele legal e pergunta também se ele também não é legal. E como ela fala que também gostou muito dele, ele fala que ela acabou de dizer que tem um namorado e que não quer ficar entre os dois. Ela fala que eles não precisam falar sobre o namorado dela. Ele diz que ela que tocou nesse assunto primeiro. Ela fala que é verdade, mas que ela não quer falar sobre ele. Ele fala que precisa ir porque tem uma coisa que ele precisa resolver agora. Ela pergunta se ele tem tempo suficiente para ele almoçar com ela. Ele fala que, para ser sincero, ele não tem tempo porque ele é um homem muito ocupado. Então ela sugere que ele pegue o número dela. Ele pede para ela passar o Instagram e diz que ele não quer mais o número dela pela forma que ela o tratou no começo e diz que ela deve entender. Ela pergunta se ele não pode deixar isso no passado. Ele fala que não gosta quando as pessoas o tratam assim. Ela diz que ela não é o que ele pensa e pede para ele confiar nela. Ele pergunta como ele pode confiar nela se ela acabou de dizer que tem um namorado. Ela fala que são circunstâncias diferentes. Ele fala que vai ser sincero e diz que por enquanto não confia nela, e muda de assunto e pede para ela dar a volta. Ele fala que vai abrir a porta para ela e diz que ele ainda tem algum tempo. E dentro do carro ele fala pra ela que ele sabe que ela só está ali por causa do carro dele. E que ele também sabe que ela é interesseira e que é melhor ela sair do carro dele e procurar o namorado dela. Ela diz que não e fala pra ele que ela entrou ali pra conversar com ele. Ele fala que isso é verdade, mas que é isso que ela merece. Ela pergunta se é isso que ele quer e ele diz que sim e pede pra ela dar um fora do carro dele. Ela fala que pra ela tanto faz e que vai ser melhor pra ela.